Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso primeiro material da série sobre fertirrigação do IA Agrocast. Hoje, a gente vai construir junto a base, o alicerce para entender uma das tecnologias que mais tem revolucionado o campo. Vamos mergulhar fundo em como essa técnica funciona, sabe? Desde a raizinha da planta até o resultado lá no caixa da fazenda. Vamos lá! Bom, a pergunta que não quer calar na agricultura moderna é exatamente essa. Pensa comigo, como é que se consegue entregar o nutriente certinho, no lugar certo, na hora certa e, o mais importante, sem desperdício? Como é que a gente transforma a adubação, que às vezes parece uma operação meio na base da força bruta, em algo de altíssima precisão? A resposta, como vamos ver, está em juntar duas coisas essenciais: água e nutrientes. E só para a gente ter uma ideia do poder disso, olha esse número: 90%. Com a fertirrigação, a eficiência de um fertilizante nitrogenado, por exemplo, pode chegar a 90%. Isso quer dizer que, de cada 10 quilos de nitrogênio que são aplicados, 9 vão ser de fato aproveitados pela planta. É um aproveitamento que muda completamente as regras do jogo, tanto em custo de produção quanto em sustentabilidade. Para organizar o nosso papo, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente entende a base de tudo em a sede da planta. Depois, o conceito por trás da técnica em nutrição na medida certa. Aí a gente parte para a prática com os caminhos da água e, por fim, vamos ver o resultado no bolso em da gota ao lucro. Beleza, então. Vamos começar pelo comecinho mesmo. Antes de pensar em nutrir, a gente precisa entender a sede da planta. A água não é só um detalhe, é o veículo da vida ali dentro. Como diz o ditado, né? Para adubar bem, primeiro tem que irrigar bem. Parece óbvio, mas é a base de tudo. E o que acontece se faltar água? Bom, os números são brutais. Pensa só, 12 diazinhos de estresse hídrico podem derrubar a fotossíntese da planta em mais de 80%. A fotossíntese é um motor que faz a planta crescer, produzir. Sem ela, nada acontece. Ou seja, irrigar de forma eficiente não é um luxo, é a condição básica para a planta poder mostrar que veio. E é exatamente aqui que a mágica acontece. O que é a fertirrigação, afinal? É a fusão perfeita entre matar a sede e alimentar. A definição é simples. A gente dissolve os fertilizantes direto na água da irrigação. Mas a metáfora é ainda melhor. É como se as plantas literalmente bebessem os nutrientes. Em vez de jogar o adubo no solo e torcer para chover, a gente entrega a refeição completa, já diluída, direto na boca da raiz. Certo. Agora a gente vai para uma virada de chave, uma mudança de mentalidade mesmo. Porque, veja bem, a fertirrigação não é só um jeito diferente de aplicar adubo, é uma forma completamente nova de pensar a nutrição das plantas. A gente sai de um modelo de estoque para um modelo de fluxo. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. No jeito convencional, a gente faz poucas aplicações, super concentradas, tratando o solo como se fosse um grande armazém, um estoque de comida. Já na fertirrigação, a lógica é o contrário. São muitas aplicações, mais fraquinhas, mais diluídas, tratando a solução do solo como um rio que flui constantemente, entregando o que a planta precisa na hora que ela precisa. Então, o ponto crucial é esse. A fertirrigação é a ferramenta que torna o famoso conceito dos 4 Cs da nutrição uma realidade prática. Imagina só poder controlar a fonte certa de nutrientes, na dose certa para cada fase da planta, na hora certa do dia e, claro, no local certo, que é ali, bem na zona das raízes. É a sincronia perfeita entre oferta e demanda. Ok, a teoria é linda, a gente já entendeu a ciência, o conceito, mas e na prática? Como essa água nutritiva chega lá na planta? A eficiência da fertirrigação depende totalmente do sistema de irrigação que a gente usa. O jeito de entregar a encomenda importa e muito. E aqui a gente tem os 2 campeões de audiência no Brasil. De um lado, o gotejamento, que é o padrão ouro da precisão. Eficiência lá em cima, mais de 95%, entregando a solução gota a gota. O maior inimigo dele é químico, o risco de entupir os gotejadores. Do outro lado, o pivô central, o gigante das grandes áreas de grãos. A eficiência dele é um pouco menor e o grande desafio é físico, garantir que a chuva caia por igual em toda a área. A escolha entre eles é aquele balanço entre precisão, escala e investimento. E por falar em risco químico, isso aqui é para anotar e colocar na parede do galpão. São as regras de ouro da compatibilidade de fertilizantes. Misturar fontes de cálcio com sulfato ou com fosfato em soluções concentradas, gente, é a receita para o desastre. Isso forma uns compostos que não dissolvem, tipo gesso, que vira uma pedra e entopem todo o sistema. Conhecer a química do que se está fazendo é vital para a saúde do equipamento.
Beleza, agora vamos juntar todas as peças. A ciência é incrível, a tecnologia é poderosa, mas, no fim do dia, o que tudo isso significa para o negócio? Vamos ver como cada gota d'água e cada grama de nutriente se transformam em resultado financeiro. E o impacto na produtividade pode ser impressionante. Olha só, em lavouras de café, por exemplo, a fertirrigação pode gerar um ganho de 35% a mais de produção quando a gente compara com uma área que só recebe irrigação, sem o adubo junto. É aquela sinergia entre água e nutriente, gerando um salto de produtividade. Mas o lucro não vem só de produzir mais, vem também de gastar menos. Em grandes culturas, como o milho debaixo de pivô, a diferença no custo por hectare pode até parecer pequena à primeira vista. Só que quando se elimina as entradas de trator para fazer adubação de cobertura, a economia com diesel, com mão de obra, com desgaste da máquina, isso vai se acumulando. E em grande escala vira um dinheiro bem considerável. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o desafio de hoje. O equipamento, o pivô, a bomba, isso é o hardware. E claro que custa dinheiro. Mas o curioso é que as maiores barreiras para o sucesso não estão aí, estão no software, que é o conhecimento técnico, a agronomia fina, e no humanware, que são as pessoas capacitadas para operar tudo isso. Não adianta ter a melhor máquina se não tiver o programa certo e, principalmente, o piloto certo. Então, para a gente amarrar tudo, a fertirrigação aumenta a eficiência, ela sincroniza a comida com a fome da planta e ainda reduz custos. Mas, e esse é o grande mais, o pulo do gato não está no equipamento. O sucesso depende diretamente do conhecimento, de um manejo cuidadoso e inteligente para transformar todo esse potencial em lucro de verdade. E com isso fica uma provocação para refletir. Depois de olhar a base científica, a mudança de paradigma e as implicações, a pergunta é: a operação agrícola está pronta para dar esse próximo passo rumo à nutrição de precisão? Obrigado por acompanhar esta análise e a gente se vê na próxima.